Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar o nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Se possível, fique em um lugar tranquilo para que você consiga extrair tudo que a palavra do Senhor tem a ministrar ao nosso coração. Vamos ao texto. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita pelo apóstolo por volta do ano de 55 a 57 depois de Cristo. Paulo provavelmente estava na Macedônia, que é a região ali hoje da Grécia. E essa carta, ela tem um tom muito pessoal, porque Paulo ele estava defendendo o seu ministério contra críticas e ataques que ele estava recebendo ali durante o seu exercer apostólico. A igreja em Corinto, ela era influenciada muitas vezes por falsos mestres, que em meio a essas influências, eles questionavam a autoridade de Paulo e exaltavam uma visão de sucesso baseado em força e status. Então, imagine, Paulo com a missão de trazer o evangelho da graça, mas ao mesmo tempo tendo a sua autoridade questionada, porque esses falsos mestres, eles visavam o sucesso. Eles não queriam um líder que ensinasse pelo Espírito Santo, ensinasse através das Sagradas Escrituras, ensinasse o Evangelho, não, mas que esse líder fosse dotado de força e de status. E quando nós olhamos para a igreja deste século, não é muito diferente. Hoje, muitas pessoas procuram líderes, pastores, mentores, procuram ser até discipulados por pessoas que têm como base a força e o status. E em contraste disso, Paulo ensinava que o verdadeiro poder vem de Deus e se manifesta na fraqueza humana. Ora, então quando eu entendo a minha fraqueza como homem, que muito bem colocado por Paulo, ele usa a metáfora do vaso de barro, eu estou totalmente entregue, sou totalmente dependente e necessitado da manifestação do poder de Deus, uma vez que diante da minha fraqueza humana nada eu posso realizar, nada posso fazer. E irmão, quando nós entramos, dizemos sim para o propósito, e os devocionais, eles precisam nos levar a esta realidade de que nós não fomos feitos apenas para consumir o momento religioso. Nós não fomos feitos apenas para ser críticos dos nossos momentos de fé. Não, nós somos chamados a corresponder um propósito. Talvez hoje você, meu irmão e minha irmã, está sendo negligente com um sim que já era para você ter dado. O sim que o Senhor já tem colocado no seu dia a dia, a direção aonde Ele lhe quer, sendo útil, sendo uma voz profética. Então, a necessidade, meus irmãos, de nós correspondermos a um propósito, mas entender que esse propósito é um propósito aonde Deus vai realizar através de nós. É muito interessante porque Paulo aqui deixa claro que o centro da sua missão é Jesus. O centro da sua pregação é Jesus e que sem ele nada ele poderia fazer. No capítulo 4, Paulo fala sobre os sofrimentos que ele e outros servos de Deus enfrentam ao pregar o evangelho, que é o versículo 8, leia comigo. Olha o que ele diz: em tudo somos atribulados. Eu acho muito bonito Paulo dizer aqui no plural, somos atribulados. Aqui dá a intenção de que Paulo também,
estava compartilhando, assim como seus irmãos de fé de comunidade, o sofrimento. E que mesmo hoje ele na posição de liderança, ele não está se colocando como alguém acima. Não, mas ele está querendo dizer, olha meu irmão, eu também passo por tribulações. É o que ele diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Olha o versículo 9. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Paulo está dizendo, irmãos, eu também sou participante das fraquezas. Eu também sou participante das tribulações que vocês têm passado. Mas, em meio a essas tribulações, Paulo nos mostra a plenitude que nós só encontramos em Cristo. Porque quando nós estamos plenos em Cristo, meus irmãos, nós podemos repetir essa palavra. Podemos estar atribulados, mas não angustiados. Nenhuma angústia é forte o suficiente para nos tirar do propósito do Senhor. Estamos perplexos por muitas perseguições, por coisas a qual nós somos submetidos, mas isso não nos desanima. E à medida, como o versículo 9, nós somos perseguidos, nós não estamos desamparados, porque Cristo está conosco. Muitas vezes a nossa carne está abatida, estamos cansados, fadigados humanamente falando, mas não destruídos. A plenitude, porque quando nós somos plenos, nós sabemos a quem servimos. Nós não estamos servindo para alcançar uma plenitude, mas ao servir nós mostramos que já somos plenos em Cristo Jesus. Não é sobre corresponder a uma obrigação, mas é ter liberdade para servir. Então imagine, Paulo aqui, ele está falando de dificuldades que ele enfrenta. E aí nós entramos no versículo-chave desse devocional. Ele usa a metáfora do vaso de barro para enfatizar que, apesar da fragilidade humana, Deus escolheu colocar dentro de nós o tesouro da sua glória e poder. É muito lindo porque quando Deus cria a humanidade, o primeiro homem, Adão, que vem de Adão, e Adão significa a terra vermelha, porque nós somos formados da terra. É muito bonito o exemplo que Paulo dá, um vaso de barro, formado por Deus de um material tão frágil que pode cair, pode quebrar. E mesmo sendo esse vaso de barro, Deus deposita em nós algo grandioso, algo poderoso, o seu evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Ora, se queremos conhecer o poder de Deus, é só olhar para o evangelho. Este evangelho que continua libertando, esse evangelho que continua restaurando, esse evangelho que continua livrando pessoas do alcoolismo, das drogas, da prostituição, pelo poder do evangelho, da palavra de Deus, a revelação de Cristo contido na palavra. Enquanto nós olhamos para o vaso de barro, como nós somos frágeis, mas ao mesmo tempo na nossa fragilidade é o poder de Deus ao agir em nossas vidas, nós nos tornamos fortes o suficientes para um propósito. Meu irmão, preciso lhe dizer algo. Na sua fragilidade, o Espírito Santo de Deus tem trabalhado. O Espírito Santo de Deus tem te revestido de força. O Espírito Santo de Deus tem te revestido de plenitude para cumprir um propósito. E que ninguém venha sonhar em possuir uma glória que jamais será nossa, porque diante do Senhor nós somos pó, nós somos caco. Nós somos vasos de barro. E isso é muito importante, nós entendermos que a nossa vida, ela passa por várias circunstâncias, altos e baixos. Foi como Paulo disse no versículo 8, somos atribulados, perseguidos, abatidos, mas Cristo tem sido a nossa força. E o bonito desse versículo é a parte B, que ele diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não a nossa. A excelência não é nossa, a excelência é de Deus. Nunca foi sobre a sua força. Nunca foi, meu irmão, sobre as suas capacidades. Ah, pastor, então você está querendo dizer que eu não preciso estudar? Não é sobre isso. Não dê essa interpretação a este devocional, não é sobre isso. Mas é sobre uma dependência de Deus.
O estudo é importante, desde que você não abandone a dependência de Deus. O preparo é importante, desde que você não abandone a dependência de Deus. Somos dependentes do Senhor. A glória é dele, a majestade é dele. Ele quem faz. Nós somos apenas vasos de barro. E a necessidade de nós também acolhermos os nossos irmãos em suas fragilidades. Entender que às vezes esse vaso de barro pode cair, pode quebrar. Quantos irmãos hoje passando por depressão? Quantos irmãos hoje, mesmo sendo uma ferramenta poderosa para levar Cristo através da palavra, nas missões, ao voltar para casa tem que se deparar com feridas que muitas vezes não pode abrir para ninguém, falar com ninguém. Meus irmãos, nós vamos continuar sendo vasos de barro, necessitados de um oleiro, necessitados de alguém que, como diz o livro de Jeremias, se for necessário, ele nos quebra e nos molda, nos faz novo, porque Deus não trabalha com retalhos. Deus não coloca vinho novo em odre velho, à medida que ele também não coloca remendo novo em pano velho. Então, da mesma forma, se o vaso se estraga na mão dele, é necessário quebrar e fazer de novo. É como Jesus, a dinâmica que Jesus adotou com Nicodemos, a necessidade de nascer de novo. A necessidade de nós, como vasos de barro, entender a nossa limitação. Entender que não existe super-homem, não existe super-crente. Entender que por mais que você tenha um chamado pastoral, missionário, um chamado de liderança, você não está em um pedestal a qual você não pode chorar, a qual você não pode se sentar à mesa, abrir o coração para os irmãos e dizer, preciso de ajuda. O que mais nós estamos vivenciando e testemunhando nos nossos dias de igreja são pessoas vestindo uma couraça, se trancafiando, se fechando em si mesmo. E quando menos se espera, vem a notícia. Meu Deus, o irmão cometeu um suicídio. Meu Deus, o irmão deixou a igreja. Por quê? Porque talvez não podia mostrar a sua verdadeira natureza, não podia mostrar que era de barro. Não é sobre ter uma resistência, é sobre resistir com Ele. É Ele que nos dá força. Que nós possamos sempre, meus irmãos, lembrar que nós somos vasos de barro, porém que guarda um tesouro. E esse tesouro não é nosso. Esse tesouro é para mostrar a excelência do poder de Deus em nós. É tudo sobre Ele, nunca sobre nós. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta manhã. Agradecemos, Senhor, por este dia. Ó Pai, que o Senhor segure as nossas mãos, Senhor, porque somos fracos, necessitados da Tua glória, necessitados da Tua direção, Senhor. Pai, que a cada passo que venhamos dar, o Senhor seja glorificado. Pai, tira do nosso coração todo o desejo de louvor, de ser ovacionado, desejo de ser reconhecido, Pai. Pai, nos ajude, Senhor, a lembrar que a Tua graça nos basta, como diz 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, que possamos, assim como Paulo, dizer também que a Tua graça nos basta. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.